Então, galerinha, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui o nosso conteúdo de medidas de dispersão. Nós vamos estudar agora o coeficiente de variação, tá? Então, olha só, para vocês entenderem a importância aí do coeficiente de variação, né, nós vamos ver aqui um exemplozinho rapidinho. Olha só, imagina você tenha R$10, tá? Tenha R$10 e você perde R$2, tá bom? Imagina que o seu irmão ele tenha R$100 e desses R$100 ele perca R$5. Aí eu pergunto para você, quem perdeu mais dinheiro, né? Você ou seu irmão? Quem perdeu mais dinheiro? Aí você ia dizer assim, olha, o meu irmão perdeu mais dinheiro, ele perdeu R$5. Mas, se nós formos levar em consideração a proporcionalidade, né, nós vamos ver que você perdeu 2 de 10. Então, você perdeu, na verdade, o equivalente a 20%. Enquanto que o seu irmão, ele perdeu 5 de 100, ele perdeu o equivalente a 5%. Então, o seu irmão, ele proporcionalmente, ele perdeu mais dinheiro, porque ele perdeu 5% do dinheiro que ele tinha. Você perdeu mais dinheiro porque você perdeu 20% do que você tinha, enquanto seu irmão perdeu somente 5% do que ele tinha. Embora o valor que seu irmão perdeu seja maior, mas em comparação ao que ele tinha, ele perdeu bem menos do que você, né, que perdeu 20% do que tinha. Então, o coeficiente de variação, ele faz mais ou menos isso. Ele nos dá uma ideia, né, de quanto é que o nosso desvio padrão está variando em relação à nossa média, tá bom? Então, o coeficiente de variação ele é uma medida, né, que é uma medida relativa, que é dada em percentual. Então, enquanto a amplitude, a variância e o desvio padrão são medidas absolutas, o coeficiente de variação é uma medida relativa, uma medida de dispersão relativa, tá? Como é que nós calculamos o coeficiente de variação? Ora, o coeficiente de variação ele é calculado muito simples. Você divide o desvio padrão pela média e multiplica por 100 para você ter o resultado em percentual. Então, você já sabe que nós podemos trabalhar com população e nós podemos trabalhar com amostra, tá? Então, se nós estivermos trabalhando com uma população, o nosso coeficiente de variação vai ser o desvio padrão populacional, que é representado pela letra sigma, tá? Tá aqui. E dividido pela média populacional, que é representado pela letra mi, multiplicado por 100 para achar o resultado em percentual. Se você estiver trabalhando com uma amostra, o coeficiente de variação vai ser o desvio padrão da amostra, que é representado pela letra S, dividido pela média amostral, que é representada aqui pelo X com a barra em cima, vezes 100 para transformar em percentual. Então é uma fórmula muito simples, tá? Basta dividir o desvio padrão pela média, multiplicar por 100 para transformar em porcentagem, você já achou o coeficiente de variação. Então olha só, esse coeficiente de variação nós podemos interpretar ele da seguinte forma. Se o coeficiente de variação ele for menor que 15%, né, você pode afirmar que há baixa dispersão, ou seja, há uma boa representatividade para a média aritmética como medida de posição. Ou seja, se o coeficiente de variação é baixo, menor que 15%, você pode afirmar que a média aritmética ela representa muito bem o seu conjunto, né? Ela é uma boa medida de posição. Agora, se o seu coeficiente de variação ele está aqui entre 15% e 30%, né, há uma média dispersão, tá? O que significa que a média ela representa, né, o conjunto de forma regular. A representatividade da média, né, como medida de posição, ela é regular, tá? E se o coeficiente de variação é maior que 30%, né, você tem um conjunto muito disperso, tá? Você tem uma elevada dispersão dos dados em torno da média. Então, a representatividade da média, como medida de posição, é muito ruim. Então,
Se você tem um coeficiente de variação muito elevado, é porque os seus dados estão muito dispersos em relação à sua média. Então, a sua média ela não é uma boa medida para representar aquele conjunto de dados. Ela não é uma boa medida de posição para representar o conjunto de dados, tá bom? Então, esse coeficiente de variação ele serve para nós fazermos uma avaliação sobre a dispersão dos dados observados em torno da média que foi calculada. Então, olha só, para a gente ver um exemplozinho aqui, ó, eu tenho aqui uma empresa, eu tenho aqui o salário médio dos homens é de 4.000 e o desvio padrão do salário dos homens é de 1.500. E o salário médio das mulheres é de 3.000 e o desvio padrão do salário das mulheres é 1.200. Qual dos dois grupos tem maior dispersão relativa? Então, olha só, quando ele fala dispersão relativa, né, ele já está se referindo ao coeficiente de variação, tá bom? Então, eu vou determinar aqui o coeficiente de variação para o grupo dos homens e o coeficiente de variação para o grupo das mulheres. Então, olha só, para o grupo dos homens, nós vamos ter o seguinte. Deixa eu só melhorar aqui. Então, olha só, para o grupo dos homens, nós vamos ter o seguinte, ó. Então, para o grupo dos homens, eu tenho que o salário médio, né? Amostral, no caso, o salário médio, a média dos salários, a média populacional, no caso, porque ele não falou que é uma amostra, então nós vamos considerar que é uma população. Então, a média dos salários, o salário médio, aqui, ó, é de R$4.000 e o desvio padrão populacional, que é representado pelo sigma, é R$1.500. Então, eu posso, né, calcular o coeficiente de variação para o grupo dos homens. Né? Você vai pegar o desvio padrão populacional e vai dividir pela média populacional. O desvio padrão populacional é 1.500, a média populacional é 4.000. Então, você pode cancelar esses dois zeros e vai ficar com 15 dividido por 40. Então, 15 dividido por 40 vai dar 0,375. Você multiplica por 100 para passar para a porcentagem, vai dar 37,5%. Tá? Então, esse é o coeficiente de variação ou a dispersão relativa do grupo dos homens. Agora vamos fazer a mesma coisa para o grupo das mulheres. Então, olha só. Para o grupo das mulheres, nós vamos ter que a média populacional é de R$3.000 e o desvio padrão populacional é de R$1.200. Então, nós podemos calcular o coeficiente de variação pegando o desvio padrão dividido pela média. Então, o desvio padrão é 1.200, a média é 3.000. Então, 1.200, né, dividido por 3.000 vai ficar 12 dividido por 30, que vai dar 0,40. Se você multiplicar por 100 para passar para percentual, você vai ter que isso aqui é igual a 40%. Então, olha só, nós podemos observar que o coeficiente de variação do grupo das mulheres é um pouco maior do que o coeficiente de variação do grupo dos homens. Ou seja, os salários que as mulheres ganham estão mais dispersos em relação à média do que o salário dos homens, tá bom? Mas todos dois, tanto o grupo dos homens como das mulheres, eles têm uma elevada dispersão. Porque se você for ver, você pode observar aqui, ó, que o coeficiente de variação dos dois deu maior que 30%. Nesse caso, você diz que há uma elevada dispersão, tá? Que a média aritmética com medida de posição é muito ruim. Então, como o coeficiente de variação ele deu maior que 30%, né? Nós podemos afirmar que nós temos uma elevada
dispersão dos dados observados, tá? Nós temos uma elevada dispersão, né? O que significa que a média, como uma medida de posição, é ruim. Ou seja, a média não representa muito bem este conjunto como medida de posição, porque nós temos uma dispersão muito grande dos dados aqui, tá bom? Agora vamos ver aqui a aplicação do desvio padrão, tá? Então, olha só, se nós tivermos uma distribuição de frequências chamada normal, né, que é uma distribuição de frequências na forma de sino, como essa que vocês estão vendo aqui, como essa que nós temos aqui, o que caracteriza essa distribuição é que ela é simétrica, tá? Ela é simétrica em relação à média. Vocês podem ver que aqui nós temos a média, aqui a média, o x-bar, tá? Então a média, ela divide a nossa distribuição no meio, tá? Então nós temos aqui uma distribuição normal, né, na forma de sino, onde a média ela divide essa distribuição no meio. Para essas distribuições, nós podemos aplicar a média, o desvio padrão, para tirar algumas conclusões do conjunto, tá bom? Para tirar algumas conclusões do conjunto. Que conclusões é essa? Olha só, observa que nós temos aqui à direita, né? Nós temos aqui mais um desvio padrão e à esquerda nós temos menos um desvio padrão, tá? Significa que se você pegar a média, né, e tirar um desvio padrão e somar um desvio padrão, você vai ter um intervalo, que é esse intervalo aqui, ó. É esse intervalo aqui, ó. Tá? Você vai ter essa área aqui, tá? Você vai ter essa área, tá? Do gráfico aqui. E essa área corresponde a quanto? A 68% dos elementos do conjunto. Ou seja, 68% dos elementos do conjunto, eles estão entre a média mais um desvio padrão e a média menos um desvio padrão. Se você somar mais um desvio padrão, ou seja, você vai ter dois desvio padrão aqui à esquerda e dois desvio padrão à direita, você aumenta, né, o seu intervalo, né, e vai daqui até aqui, e aí nesse conjunto você já tem 95% dos elementos. Ou seja, 95% dos dados observados, eles vão estar entre a média e menos 2 desvio padrão e a média mais 2 desvio padrão. E se você pegar 3 desvio padrão à esquerda e 3 desvios padrão à direita, você aumenta o seu conjunto para 99,7% dos dados. Então, 99,7% dos valores observados do teu experimento, eles vão estar no intervalo entre a média e menos 3 desvios padrão e a média mais 3 desvios padrão. Então, para você entender, ó, vamos ver esse exemplozinho aqui. O que é que esse exemplo aqui ele nos mostra? Olha só. Então, aqui eu tenho uma empresa, o salário médio dos homens é 4.000, com desvio padrão de R$500. Qual o salário de 68% do grupo? Tá? Então, olha só, 68% do grupo, ele vai ter salário entre a média e mais um desvio padrão e a média menos um desvio padrão, ou seja, ele vai estar nesse intervalo aqui, ó. Ele vai estar nesse intervalo aqui. Nesse intervalo aqui eu tenho 68% do grupo. Então eu vou pegar a média menos um desvio padrão. Então olha só, a média é 4, menos um desvio padrão é 500, 4.000 menos 500 dá 3.500. E vou pegar a média e vou somar um desvio padrão. Então a média é 4.000 mais um desvio padrão que é 500. Então eu vou ter aqui 4.500.
500. Então, olha só, eu posso afirmar que 68% dos funcionários, eles ganham, né, ou recebem, né, tem salário, né, eles ganham entre R$3.500 e R$4.500, tá? Então eu posso afirmar que 68% dos funcionários eles ganham ou recebem, né, de remuneração entre R$3.500 e R$4.500 por mês. Se eu aumentar para 2 desvio padrão, a esquerda e a direita, eu aumento o meu conjunto, ó. Então agora eu vou pegar a média e vou somar vou pegar a média, só um momentinho, corrigir aqui. Então, olha só, então agora eu vou pegar a média e vou tirar 2 desvio padrão. Então a média é 4.000 menos, o desvio padrão é 500, 2 desvio padrão vai ser 2 vezes 500 que dá 1.000. Então eu vou tirar 1.000, vai sobrar R$3.000. E aí eu vou pegar do outro lado, vou somar 2 desvio padrão. Então olha só, 4.000 mais 1.000, porque um desvio padrão é 500, 2 desvio padrão dá 1.000. 4.000 mais 1.000 dá R$5.000. Então aqui eu já posso afirmar o seguinte, eu posso afirmar que 95%, aqui ó, 95%, ó, ele está nesse intervalo aqui, ó, da média menos 2 desvio padrão até a média mais 2 desvio padrão, está nesse intervalo aqui. Então 95% dos funcionários recebem entre R$3.000 e R$5.000, recebe entre R$3.000 e R$5.000 de remuneração. Beleza? E aí, se eu aumentar isso para 3 desvio padrão à esquerda e 3 desvio padrão à direita, tá? Então eu vou ter o seguinte, ó. Então eu vou ter aqui a média menos 3 desvio padrão, vai ficar a média é 4.000, menos 3 desvio padrão dá 1.500. Cada desvio padrão é 500, 3 dá 1.500. Então aqui vai dar R$2.500. E se eu pegar do outro lado aqui e somar 3 desvio padrão, eu vou ter 4.000 mais 1.500, e aí eu vou ter R$5.500. Então, olha só, aqui eu já posso afirmar o seguinte, ó. Aqui eu já posso afirmar que 99,7% dos funcionários recebem entre R$2.500 e R$5.500, tá bom? Então você consegue fazer uma análise, né, dos dados observados, tendo a média e o desvio padrão, tá? Tendo a média e o desvio padrão, você pode fazer essa análise aí. Então nós vamos aprender, né, mais na frente no nosso curso, nós vamos aprender a achar essa variação percentual aqui, ó. Essa variação percentual, nós vamos achar ela em função, né, da média do desvio padrão que nós quisermos. Aqui nós temos valores fixos para um desvio padrão, 2 desvio padrão e 3 desvio padrão, a direita e a esquerda. Mas nós vamos aprender que nós podemos achar essa porcentagem para qualquer desvio, o valor do desvio padrão que nós tivermos.
tá bom? Quando nós estivermos estudando distribuição normal mais à frente, tá? Então, até a próxima.